Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Feminismo em Comum, da Márcia Tiburi. Esse é um vídeo que eu pensei muito mesmo se eu gravaria, se eu traria pra cá ou não. Por quê? Eu acho que o meu principal propósito enquanto booktuber, e acredito que o da maioria dos booktubers também, é divulgar literatura, incentivar as pessoas a lerem livros. E eu sempre fico assim em dúvida do que falar e se trazer ou não quando eu não gosto de um livro. Porque eu acho que o intuito aqui nunca vai ser desestimular alguém a ler um livro. Então quando eu realmente não gosto de um livro que eu leio, se torna muito delicada na minha cabeça essa decisão de trazer ou não pra cá. No fim das contas, quase sempre eu escolho trazer, até porque nem tudo tem apenas pontos negativos e sempre dá pra gente comentar coisas positivas, e também porque eu acho que mesmo que o propósito último do canal seja incentivar as pessoas a lerem, eu tô aqui falando da minha experiência, né, com os livros que eu leio. E também seria um pouco esquisito um canal onde eu só gostasse de todos os livros, enfim. Não quero me estender, também não quero que esse vídeo fique grande. E eu vou contar pra vocês então qual foi a minha experiência com esse livro aqui. Bom, eu fiquei curiosa com esse livro logo que ele lançou, se eu não me engano, em março desse ano. Ele foi o relançamento do selo Rosa dos Tempos, do Grupo Editorial Record, que é um selo para publicações de livros escritos por mulheres. Então ele deu um boom por causa do relançamento do selo, por causa da temática e por causa da autora. E eu tenho me interessado cada vez mais por ler livros de temáticas feministas, porque eu acho que a gente sempre pode, né, aprender um pouco mais lendo sobre esses assuntos. Infelizmente eu não gostei desse livro, eu achei que ele foi um livro raso. Aqui a gente tem uma proposta que a Márcia vai abordar em um livro super pequenininho, ó, ele é do tamanho da minha mão e ele tem 120 páginas, né, acho que 125. Ela vai abordar um grande leque de assuntos aqui, a gente tem, ó, 17 capítulos. E dentro desses 17 capítulos a gente tem temáticas variadas. Então aqui ela vai falar sobre a mulher trabalhadora, aqui ela vai falar de misoginia, aqui ela vai falar da importância do feminismo, aqui ela vai falar de coletivos de debate feministas e, enfim, uma outra infinidade de coisas. Só que eu acho que ela quis falar de tudo e não falou de nada direito, sabe essa sensação? A gente tem aqui capítulos super curtos e me parece que ela falava de tudo e falava dos problemas, mas não apontava uma solução. E eu não acho que todo mundo que se propõe a falar de um assunto tem que apontar uma solução, mas eu acho que só pincelar sobre aquilo, falar que ele existe, apontar um problema e usar um monte de frases de efeito não é o canal, sabe? Não é do que a gente precisa. Eu não sou uma ávida leitora do feminismo, não ainda. Eu não li tanta coisa. Eu leio a passos muito lentos O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que tá na minha cabeceira há mais de um ano e de vez em quando eu vou lá e leio um capítulo, porque ele é realmente uma literatura bem pesada. E não é isso que eu espero de forma nenhuma quando eu pego outros livros que se propõem a ser mais leves e didáticos. Mas, por exemplo, eu não consigo não comparar o Feminismo em Comum com O Meu Amigo Secreto, que foi um livro que saiu uns anos antes, né? Eu não tinha canal aqui ainda na época, mas que é um livro de feminismo que eu não canso de recomendar, porque ele também apresenta uma série de assuntos dentro desse leque, que é o feminismo, só que ele apresenta esses vários assuntos de uma maneira muito mais sólida e muito coerente. Ele mostra dados, ele mostra fatos, e ele propõe maneiras, assim, de como lidar com isso. Pra mim, esse livro deixou o feminismo muito mais claro, a importância dele muito mais clara. E que, infelizmente, não é o que esse livro aqui faz, e é o que parece que ele se propõe a fazer, sabe? Além disso, eu não gostei muito do discurso da Márcia. Eu acho que em muitos momentos a voz dela é muito radical, e em alguns momentos ela tem um discurso assim meio vazio também. Por exemplo, tem um momento que me marca aqui no livro, que é quando ela se dispõe a falar de coletivos feministas, e ela fala que os coletivos feministas com certeza enriquecem as discussões e que ali dentro desses grupos as pessoas, né, as mulheres se sentem acolhidas e podendo conversar. E isso me faz pensar que ela nunca participou de nenhum coletivo, porque eu saí de todos os que eu participava no Facebook, porque a coisa que eu menos encontrava lá dentro, infelizmente, era acolhimento, sabe? A gente via muita discussão e muita briga de quem era mais feminista, quem era menos feminista. Às vezes uma pessoa fazia uma pergunta, assim, na humildade mesmo, porque eu não entendia algum conceito, e aparecia alguém com 1000 pedras na mão. E eu acho que não é por aí de forma nenhuma. E aqui ela fala que
esses coletivos são incríveis e que eles servem para as mulheres se apoiarem. E, cara, não é assim, sabe? Eu acho que a gente não pode olhar um movimento e fazer parte dele sem se propor a criticá-lo também. E ela não critica o feminismo, ela coloca ele durante o livro todo como se ele fosse um grande deus. E me incomoda muito a forma com que ela fala disso, porque o feminismo tá longe de ser perfeito. É um movimento muito plural, que ainda deixa muitos buracos, que ainda não atende a todas as causas. Tem muita treta dentro do feminismo, tem muita confusão. E falar dele como se ele fosse perfeito, eu acho que não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Então, esse tipo de discurso dela me cansou muito ao longo do livro. Em outros momentos também, ela fala, por exemplo, ela coloca a opinião política dela muito forte presente dentro do livro. E, mais uma vez, eu acho que não era o caso, entendeu? Não tenho nenhum problema de saber que ela é de esquerda e que ela tem certeza absoluta de que a queda da Dilma foi um golpe. Problema nenhum, inclusive concordo com muitas das opiniões políticas dela. Mas não precisava e não cabia falar nesse livro. Às vezes, de repente, ela tá falando de um assunto e aí no meio ela fala assim, não, porque o golpe e o Temer e não sei o quê. E sabe quando absolutamente não tem a ver? Ela não tava discutindo a misoginia que a Dilma sofreu, nada disso, né? Talvez, nesse caso, caberia. Ela tava discutindo outra coisa, de repente ela vai lá e mete uma opinião política sem ressalva, sem uma abertura. Então, assim, eu acho, por exemplo, que se alguém que tá tentando se iniciar no feminismo, mas é de direita e tem uma outra opinião política, pega um livro desse, encontra essa opinião política tão forte aqui no meio, num assunto que não deveria, e já, não, peraí, mas olha só, porque essas esquerdistas, tudo doido, sabe, assim, eu acho que tem lugar e momento pra tudo, e aqui não era lugar em nenhum momento dela ficar colocando essas opiniões políticas. Não é um livro sobre ela, sabe? E eu tive um problema muito grande com esse livro porque ela se coloca nele demais. Eu li esse ano Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit, que eu também comentei que ele não traz nada de novo no sol, né? Não é aqueles assuntos assim, eu já sou um pouco entendida do feminismo, eu vou ler, eu vou descobrir mais um monte de coisa nova. Não, ali a gente tem um monte de assunto que a gente tá careca de saber. Mas a Rebecca discute de uma maneira muito interessante, ela traz uma outra visão, ela coloca um pouco dela nos textos, e mesmo assim não vira um livro que te incomoda, não vira um livro de oi, eu sou a Rebecca e isso é mais importante do que o que eu tenho pra contar. Dá pra entender? E outra coisa ainda que assim, eu não tenho como não comentar depois de falar tudo isso que eu acho sobre o livro, é que no momento onde ela fala sobre o feminismo e o capitalismo, ela faz uma colocação bastante válida, que é da gente tomar cuidado com as empresas e marcas que se aproveitam do feminismo pra vender e as que acreditam nisso de verdade. Então agora que o feminismo tá na moda, um monte de marca aparece pra fazer roupa escrito feminista, e vários canais, né, de youtubers que eu assisto que estão dentro dessa bolha feminista. Antes do vídeo delas passa um anúncio ali de alguma empresa, um anúncio feminista. E a gente tem que se perguntar se aquilo é verdade. A gente tem que se perguntar se aquele anúncio tá passando ali só pra bolha, ou se a empresa teve culhão de botar ele na TV no horário nobre pra tradicional família brasileira assistir. A gente tem que tentar entender se aquela marca realmente acredita no feminismo ou se ela tá usando ele só pra vender. E ela fala isso e eu acho que isso é muito válido. Só que aí a gente tá com esse livro na mão, sabe? Que pra mim foi um aproveitamento do feminismo. Foi um pensamento do... se eu escrever um livro sobre o feminismo, vai vender. Porque o feminismo tá em alta. Pra mim, ela quis surfar na onda. E eu não tô dizendo que ela não saiba falar sobre o feminismo ou que ela não possa falar melhor sobre ele. Eu tô dizendo que não é isso que eu encontrei nesse livro. Pra mim, esse livro foi um surf na onda. Foi um... vai vender, então vamos falar e vamos falar de qualquer jeito. Como eu falei, é um livro super fino, pouquíssimo embasado, que não traz nada de novo pra quem já entende um pouco mais do movimento e que eu, sinceramente, não acho que seja o melhor dos serviços pra alguém que tá tentando começar a entender o feminismo. Eu acho que o livro, como o da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, é muito mais curto, muito mais leve e apresenta o feminismo de uma maneira muito melhor do que é apresentada aqui. E se você quer mais informações, a gente tem aí um Meu Amigo Secreto da Vida, que é mais grosso, mais detalhado e ainda assim super leve, super didático na hora de explicar questões pertinentes ao feminismo. Esse livro, na minha opinião, ficaria no meio dos dois,
mas não atendendo a nenhum dos lados, sabe? Então, é isso, gente. Eu não tô aqui pra dizer que o livro é uma bosta, que queime um livro, que ninguém deve ler. Eu só tô relatando qual foi a minha experiência de leitura. Infelizmente, pra mim, ele foi uma decepção. Em diversos momentos durante a leitura, eu grifei, eu fiz pontos de interrogação, eu puxei comentários, porque eu ficava assim, meio que tretando com ela, assim. Tem um momento em que um capítulo tem o título de O Feminismo é o Contrário da Solidão. E eu, na hora, grifei e puxei uma seta colocando sério, eu acho que isso é vazio, porque foi aquilo que eu já comentei. E eu vivo dentro dessa bolha, eu converso com muitas amigas mulheres e muitas delas me relatam que viveram e vivem muita solidão dentro do próprio movimento. E a gente vê, né, gente? A gente vê mulher atacando mulher dentro do próprio movimento. Então não tem como você vir pra mim e dizer num livro que o feminismo é o contrário da solidão, que ele vai salvar todas as mulheres. Porque não é. E então é isso, gente. Se vocês leram e gostaram desse livro, comentem aqui embaixo, vamos debater. Eu quero entender também outras visões, eu tô sempre disposta a ouvir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês são fãs da Márcia Tiburi, não me matem, é só uma opinião. E um beijo e até a próxima. Tchau!